Esse é o cara que se tornou um dos nomes mais reconhecidos na cena de carros JDM. O cara que colocou um motor Nissan RB26 em um Supra, e uma transmissão moderna de um GT-R em um R32. O cara que construiu um Supra de quarta geração com um motor V12, e se tornou viral antes mesmo da internet existir. O cara que dirigiu a 312 km/h em uma rodovia pública no Reino Unido em um carro sem registro, o que o levou para a cadeia e o colocou em sérios problemas. Um verdadeiro gênio da preparação automotiva, seu nome, Kazuhiko Smoke Nagata. Production JDM Paradise. Nos anos 1970, a zona rural de Hokkaido era uma paisagem deslumbrante de campos de trigo e soja, sob a sombra suave das montanhas Ishikari, proporcionando uma vida agradável e tranquila para os fazendeiros que habitavam nesse lugar. No entanto, apesar de sua vida tranquila, o jovem Nagata enfrentou um problema ao perceber que sua paixão era dirigir e não a agricultura. Crescendo em uma família de fazendeiros, Kazuhiko descobriu seu amor por carros e motocicletas, ajudando seu pai a consertar o trator da família e correndo em uma motocicleta. Com 15 anos, ele comprou seu primeiro carro, um velho e desgastado Mitsubishi Galant GTO de 1970. Embora Kazuhiko se divertisse consertando o carro, ele não conseguia fazê-lo funcionar sozinho, mas logo recebeu ajuda de um vizinho que era funcionário da Toyota. Depois de consertar o carro, Kazuhiko ficou animado para dirigir para a escola, mesmo sabendo que não era permitido dirigir com 16 anos. Quando Kazuhiko foi pego dirigindo e estacionando ao lado dos professores, acabou sendo expulso, o que não era exatamente o resultado que ele esperava. No entanto, seu vizinho ofereceu uma oportunidade de emprego na Toyota como mecânico, o que se tornou sua salvação. Aos 16 anos, ele se tornou o funcionário mais jovem a trabalhar na empresa, e se dedicou incansavelmente ao seu trabalho, aprendendo tudo o que podia sobre carros, e logo ele se dedicou à modificação de um velho Celica durante seu tempo livre. Com o tempo, sua paixão pela construção de carros cresceu tanto, que ele passou a dedicar todo o seu tempo livre para modificar o Celica e correr no touge local, testando e ajustando o motor e a suspensão para alcançar velocidades cada vez maiores. Sua obsessão o levou a negligenciar seu trabalho na Toyota, e quando seus superiores descobriram, ele acabou sendo demitido após 4 anos trabalhando na empresa. Apesar da decepção, Nagata não se deixou abater pelo fracasso, e decidiu usar todo o conhecimento que adquiriu nos últimos anos para seguir em frente. Ele estava determinado a ir ainda mais longe e alcançar seus objetivos, não importando o que acontecesse. Assim, Kazuhiko embalou suas coisas e decidiu se mudar para Tóquio, o único lugar no Japão onde ele sabia que sua obsessão por corridas seria valorizada. Porém, ao chegar lá, ele percebeu que a cidade era muito mais cara do que sua cidade natal em Hokkaido, e que precisaria de dinheiro se quisesse ficar a longo prazo. Sendo um amante de carros desde a infância, com experiência em dirigir o trator da família e modificar carros, naturalmente procurou emprego em uma oficina de preparação automotiva, e conseguiu um emprego na prestigiada Trust, uma empresa conhecida por sua submarca que era famosa na cena de carros JDM. Inicialmente, Kazuhiko trabalhava como um empacotador de peças, o que o deixava entediado apesar de pagar as contas. Então ele procurava ajuda no departamento de corrida após seus turnos, não por pagamento, mas apenas pela experiência. Os engenheiros permitiram que ele ajudasse em carros de corrida, e à medida que adquiria mais experiência, Nagata começou a trabalhar em seus próprios projetos usando os recursos da empresa. O cara fabricava novas peças para melhorar o desempenho de seu carro. Logo seu trabalho depois do expediente não passou despercebido, e a empresa começou a perceber que Nagata estava usando seus recursos sem permissão. Embora seu trabalho fosse honroso e suas habilidades respeitadas, ele acabou sendo repreendido por seus chefes na Trust. Porém Kazuhiko era um trabalhador excepcional e um ativo altamente valioso para a empresa, tornando difícil para seus chefes simplesmente demiti-lo. Eventualmente, eles chegaram a um acordo. Nagata agora poderia trabalhar fora do horário de expediente como quisesse, mas nunca deveria revelar o que estava fazendo a ninguém. Essencialmente, Kazuhiko e seus chefes concordaram em manter isso em segredo, um segredo bem guardado. Embora esse arranjo tenha durado apenas cerca de 1 ano, Kazuhiko deixou a Trust em 1991, para perseguir seu sonho de abrir sua própria oficina preparadora. Ele a chamou de Top Secret, e seu timing não poderia ter sido melhor. Era a tempestade perfeita para a era da preparação automotiva JDM, com carros lendários sendo lançados de todas as direções. As lojas e oficinas de preparação estavam se esforçando para marcar presença no mercado JDM, e para Nagata não era diferente. Então, a Top Secret precisava ser algo especial.
A filosofia de Kazuhiko era de que a Top Secret precisava demonstrar ao mundo que carros fabricados no Japão poderiam ser os mais rápidos do planeta. Ele não passava todas as noites trabalhando em seus carros pessoais na oficina Traste apenas por ostentação, mas sim porque Nagata tinha um objetivo singular em mente: transformar a Top Secret na referência máxima das oficinas preparadoras de JDM. No entanto, para alcançar esse objetivo, ele precisava construir uma reputação primeiro. Como Nagata não tinha dinheiro suficiente para construir um carro para si mesmo, o primeiro projeto oficial da Top Secret foi um carro para um cliente, um Toyota Soarer com um motor 7M GTE. Esse carro foi equipado com todos os acessórios de potência que se poderia esperar, incluindo um motor turbinado, intercooler e escapamento personalizado, entre outros componentes. Embora fosse rápido para a época, fazendo 400 metros em 12 segundos, isso era especialmente notável, considerando que o motor 7M tinha uma potência de fábrica de apenas 240 cavalos. O sucesso desse projeto permitiu que Kazuhiko construísse um carro para si mesmo, um R32 GTR, para competir contra outras preparadoras no túnel Aqualine em Tóquio, fazendo corridas a cerca de 200 km por hora em plena madrugada. Esse carro era extremamente veloz, resultado do motor Nissan RB construído para atingir números gigantescos de potência. O trabalho inicial de Nagata na Top Secret era muito respeitado pelos outros preparadores ao seu redor, e o negócio cresceu ao longo dos anos 90, permitindo que ele se tornasse uma figura proeminente no ramo. Mesmo assim, ele desejava que a Top Secret fosse ainda maior e mais infame, um pilar na indústria de preparação automotiva. Quando surgiu a oportunidade, ele elaborou um plano para realizar um dos maiores truques de marketing JDM, a fim de provar que um carro construído na Top Secret significava algo. Mas para isso ele precisava de um carro, e logo escolheu o Toyota Supra de quarta geração. A Top Secret queria um carro potente, e Nagata optou pelo motor RB26 do Skyline GTR, ao invés do 2JZ que a empresa havia sugerido. Ele instalou pistões HKS forjados, bem como barras Traste 2 turbos GT 3037, resultando em um Supra insano com 1000 cavalos de potência a 8.500 RPM. Uma revista que costumava relatar sobre a cena automotiva britânica, soube das façanhas de Nagata e convidou-o para participar de seu show ao vivo. Ele aceitou o convite, e convidou também a revista Option para acompanhá-lo. Nagata passou o dia fazendo burnouts para a imprensa, e foi nesse momento que ganhou o apelido de Smoke Nagata. Após o show, os caras da Max Power desafiaram Nagata a levar seu Supra a 320 km por hora em uma corrida de velocidade máxima. Mesmo sabendo que o carro estava registrado no Japão e que ele não deveria estar dirigindo em estradas públicas, Nagata aceitou o desafio sem hesitar. Às 4 horas da madrugada, em uma noite fria e chuvosa, Smoke Nagata dirigiu pela rampa de acesso à autoestrada A1 no meio da Inglaterra. Ao parar no meio da estrada, ele fez um enorme burnout, deixando uma nuvem de fumaça antes de tentar alcançar os 320 km por hora. Infelizmente, sua primeira tentativa foi interrompida, pois Smoke notou que o motor necessitava de um pequeno ajuste. Na segunda tentativa, o Supra de Smoke acabou ficando sem combustível. Porém, na terceira tentativa, Nagata acelerou seu Supra com motor de Godzilla de 1000 cavalos, e alcançou a emocionante velocidade de 312 km por hora. Mas nesse momento, a celebração foi interrompida. Smoke Nagata foi pego pelos policiais que o prenderam imediatamente. Após uma noite na cadeia, Nagata foi informado de que precisava de um advogado e de um tradutor para se apresentar à corte da rainha. Embora tenha se declarado culpado por dirigir a 190 km por hora, a punição não foi muito severa. Uma suspensão de sua licença internacional por 1 ano, bem como uma multa de 155 libras, mais 35 libras em taxas judiciais e uma proibição de entrar no Reino Unido por 10 anos. Apesar de ter sido apenas uma punição não muito severa, considerando que ele estava dirigindo quase a 320 km por hora em uma estrada pública, as mídias do Reino Unido divulgaram essa insana corrida de alta velocidade em todos os jornais e noticiários, e em pouco tempo o nome Smoke Nagata se espalhou pelo mundo. Quando Smoke retornou ao Japão, sua paixão por velocidade só aumentou.
Agora a meta da Top Secret era criar carros ainda mais impressionantes e velozes do que antes. Um exemplo disso foi o infame RB Supra, que chamou a atenção de um príncipe miradense que acabou fazendo uma oferta irrecusável a Smoke, e embora o carro ainda exista hoje, agora foi convertido para a direção do lado esquerdo. Para Smoke Nagata ter o RB Supra fora do caminho, significou que a Top Secret poderia prosseguir com novas criações, algo que transcendesse a visão convencional das preparadoras automotivas ao seu redor. Embora Smoke fosse um grande admirador do Supra de quarta geração, ele ficou irritado ao descobrir que a Toyota não tinha planos de produzir uma quinta geração, então decidiu reconstruir um Supra à sua maneira. Smoke Nagata logo adquiriu outro Supra de quarta geração, e da mesma forma que com o RB Supra, retirou o motor 2JZ. Porém, em vez de instalar um 6 cilindros em linha ou até mesmo um V8, ele optou por um V12 e um GZF-E de 5 litros do Toyota Century para ser o coração deste carro. Embora um GZ não fosse um motor de alto desempenho, era silencioso e suave, mas produzia apenas cerca de 280 cavalos de potência. No entanto, este carro estava recebendo o tratamento Top Secret. Foram instalados dois turbos HKS GT 2540, um sistema de nitro líquido e 2 unidades de controle eletrônico HKS. Sim, este carro precisava de 2 unidades de controle eletrônico, pois naquela época os sistemas de gerenciamento de motor não eram capazes de lidar com tantas entradas e saídas. O carro foi ajustado como se fossem 2 1JZ separados trabalhando em conjunto. Além disso, foram utilizados hastes e pistões totalmente personalizados feitos na Top Secret, uma vez que nenhuma outra oficina preparadora se aventurou a fazer o mesmo. O resultado final foi um carro com 930 cavalos de potência, além de um dos sons de escapamento mais insanos já ouvidos em um Toyota. Smoke construiu este carro especificamente para uma corrida de alta velocidade, mas aprendeu sua lição da última vez, então ele garantiu que esta corrida fosse sancionada e totalmente legal. Smoke e o V12 Supra pegaram um avião para Nardo em Itália, lá da famosa pista de testes Nardo Ring. A pista Nardo Ring é um lugar insano, um círculo inclinado de aproximadamente 13 km de asfalto, tão grande que pode ser claramente visto do espaço. Nenhum carro pode alcançar sua velocidade máxima aqui, pois é uma curva interminável, mas certamente é um dos poucos lugares no mundo onde eles podem chegar perto, tornando esse o lugar ideal para o V12 Supra testar seus limites. Foi lá que Smoke Nagata liberou seus impressionantes 930 cavalos de potência do Supra, ultrapassando os 320 km por hora em inclinações íngremes. Seu objetivo era atingir 400 km por hora, porém, ele só conseguiu chegar a 357 antes de desistir. Embora tenha ficado aquém de suas expectativas, essa ainda era uma velocidade incrivelmente rápida para a época. Em 1999, Smoke Nagata competiu na Nova Zelândia com um Supra equipado com motor 3S GTE, ao lado de alguns dos maiores nomes do mundo automotivo japonês, como Junyo, Scud Sports e Veoside. Infelizmente Nagata só conseguiu chegar a 290 km por hora, antes de ser forçado a diminuir a velocidade devido a um problema técnico. No entanto, ele fez questão de deixar claro o nome Top Secret, bem como sua paixão por velocidade. Em 2005, Smoke Nagata levou um Nissan Skyline V35, também conhecido como Infiniti G35, para a Autobahn na Alemanha. No entanto, ele removeu o motor V-Key de fábrica e o substituiu por um motor V8 de 4,5 litros do Nissan Sima, e o turbinou para produzir 700 cavalos de potência, alcançando uma velocidade máxima de 340 km por hora na Autobahn. No entanto, esses são apenas alguns exemplos das criações insanas da Top Secret. Pois ano após ano, surgiam novos JDM insanos que saíam da oficina de preparação automotiva. Mas a Top Secret não se limitava apenas a alcançar a velocidade máxima, pois eles também eram conhecidos na cena de drift. Ryuji Miki venceu o D1 Grand Prix de 2004 em seu Nissan S15 da Top Secret, e em 2005, competiu na temporada com um Z33 também personalizado pela Top Secret. Além das corridas, Smoke e sua equipe sempre encontravam maneiras de surpreender o mundo com suas construções. Um exemplo disso é o Nissan VR32 que construíram em 2016, que parece ser apenas um GT-R R32 comum, com rodas legais e um corpo largo, mas tem alguns detalhes incríveis se você olhar de perto. No interior, cada botão e interruptor funciona perfeitamente, proporcionando uma experiência completa. Sob o capô, o motor V6 Twin Turbo VR38 do GT-R R35, com 790 cavalos de potência.
A Top Secret é conhecida por suas construções impressionantes, que consolidaram sua reputação como uma das principais preparadoras automotivas JDM, produzindo alguns dos carros mais ambiciosos e radicais a sair do Japão. Seu nome é tão prestigiado quanto o da Trust ou da Gred, uma prova da visão do pequeno Kazuhiko Nagata há muitos anos atrás. Um garoto de fazenda no Japão rural que amava a velocidade, e nunca desistiu de seus sonhos, apesar de todos os obstáculos que enfrentou.